Nós estamos hoje iniciando uma caminhada de evangelização através deste veículo de comunicação. O meu nome é Mateus e eu tenho a honra de começar esse trabalho e trazendo esse título, Diálogos.fé. E mais privilégio ainda de começar esse trabalho de evangelização é poder começar com um grande amigo meu, Padre Paulo Francini. Tudo bem, Padre Paulo? Muito bem, Padre Mateus, graças a Deus bem. Fico feliz pela sua iniciativa de estar nos meios de comunicação evangelizando. Pois é, Padre Paulo, a gente está aqui no Candói, que é uma região ligada à diocese de Guarapuava. O Candói é uma paróquia, a paróquia Santa Clara. Quantos anos tem a paróquia, Padre Paulo? 33 anos. 33 anos, olha só, 33 anos. Quanto tempo o Padre Paulo está aqui? Vamos retificar, você faz a edição. 29 anos. 29 anos. Não vou editar não, porque não tem problema. Faz parte. 33? Não é 33, é 29 anos. 29 anos de caminhada. E pelo que a gente sente aqui nessa comunidade, é uma comunidade bastante criativa, bastante movimentada em termos pastorais, movimentos, né, Padre Paulo? Muito movimentada, lideranças com iniciativas. Então, coordenações de diversas pastorais tomam certas iniciativas, a gente somente apoia essas iniciativas e dá muito movimento, muita vida à nossa paróquia. Estou indo para 4 anos aqui, cheguei em meio a uma pandemia e em meio à pandemia tinha iniciativas, usando os recursos da comunicação e quando se permitia alguns encontros com aquele espaçamento, aconteciam encontros. Nós tivemos formação presencial com os cuidados sugeridos, certo. Tivemos até show cultural. Show cultural. Tivemos show
músico aqui, Padre Jean, esteve na época na igreja, Que só aquela quantidade de pessoas sugeridas, né? Sim. Mas a paróquia, ela não parou, como outras tantas, né? Mas é uma paróquia assim, muito cheia de vida, realmente, né? De iniciativas. Que legal, Padre Paulo. Olha, como nós cantamos no início, esse primeiro programa, digamos assim, vai abordar a temática missão. O tema do programa, ele nos convida a dialogar. Então, o Padre Paulo, que é um grande pastoralista, um grande pastor, que eu já conheço já há um bom tempo, ele vai nos ajudar a refletir sobre essa dimensão essencial na vida da nossa igreja. Como nós cantamos aqui no início, semear essa boa nova, né? A boa nova do Senhor da Messe. Tem um documento da igreja que diz a Redentores Missio, número 2, vai dizer que é dando a fé que ela se fortalece. E a missão é a maneira de a gente fortalecer, né, Padre Paulo? A fé, e a paróquia está vivendo um clima de missão. Hoje nós estamos iniciando o programa, mas já aconteceu na paróquia. Aqui já está acontecendo, mas no último dia 22, né, de junho, houve aqui uma grande missão na paróquia Santa Clara, e com a movimentação de todas as lideranças, né, Padre Paulo? Todos foram convidados, né? E os que tinham já algum compromisso pessoal, coisa e tal, não puderam vir, mas uma presença maciça de nossas lideranças, pessoas que atenderam ao chamado e depois de uma oração foram enviados 2 a 2, seguindo o método de Jesus. Passando nas casas, fazendo oração, levando a palavra, levando a boa nova, a boa notícia. Então foi uma tarde muito maravilhosa, ficou marcado para nós o dia 22 de junho de 2024. Que legal. E essa missão, ela está dentro de uma proposta, né, de trabalho da própria diocese. Qual que é a proposta da diocese, Padre Paulo? A diocese está em vista de celebrar seus 60 anos de criação, né, no ano 2026, e tem um projeto de caminhada até lá. E nesse ano nós teremos retiro missionário, né, retiro com o povo, animado pelo povo, pelas lideranças. Também setorização da paróquia, já desde o ano passado, mas esse ano afunilando mais essa organização, parte pragmática, né, programática. Isso, Padre Paulo abordou uma dimensão importante. Você vai editar, né, filho? Da emissão. Oi? Você vai editar, né? Não, aqui é tudo ao vivo, Padre Paulo. Aqui o bom do programa é que é ao vivo. Então, não se preocupe, gente. O objetivo do programa, assim, é a gente procurar ser o mais natural possível. Se a gente cometer algum erro, a gente volta e corrige. Faz parte, é assim mesmo. A missão, Padre Paulo abordou muito bem, ela tem 3 dimensões, né, Padre Paulo? A dimensão programática, que são a organização das atividades, né, Padre Paulo? Vamos fechar da diocese, não? Oi? Ela ficou em aberto. Ficou em aberto, então volta lá na questão da diocese. Então, a diocese tem essa programação para celebrar os seus 60 anos, que será em 2026. Para isso tem toda uma programação, né? Um ano para a setorização, um ano para a movimentação missionária interna na paróquia. Nós teremos um período para uma paróquia visitar outra também, essa possibilidade nesse decorrer de preparação. E aí, celebrar um grande ano missionário 2026, mas com um enfoque. A missão continua. Então não vai ser encerramento, não. É uma caminhada missionária pela igreja. A missão nunca termina, né? Então nós estamos num período programático, né? Que é uma das dimensões da missão, né? Exatamente, da organização, né? E dentro dessa programação, essas atividades com o fim de poder dar corpo, né, a esse trabalho. E como você colocou, Padre Paulo, pelo que a gente estava conversando antes, já está acontecendo essa missão nas comunidades, né, de visitas e bênçãos. Aqui na Matriz agora, setorizando. Quantos setores mesmo? São 18 setores aqui na cidade, né, o território que pertence à Matriz. Nós temos 38 comunidades rurais
Já visitamos várias delas, não consigo aqui citar o nome preciso, o número preciso, Exato. mas uma vez por mês é o nosso programa missionário. Nós vamos com jovens, outras lideranças são convidadas. Pastoral familiar leva algum tema, alguma reflexão, pastoral do dízimo, a iniciação à vida cristã, que é ligado à catequese. A gente vai a uma ou duas comunidades no mesmo dia. Então, um padre com um grupo de missionários numa comunidade, um padre com outro grupo de missionários numa comunidade, tem um período de formação, né, pela manhã, a celebração da Eucaristia, um almoço comunitário. Então, todas as famílias fazem a refeição ali e pós-almoço saímos 2 a 2, dando bênção em todas as casas. Então já vem há mais de um ano esse projeto missionário interior. E chegou a vez da cidade ser visitada, né? Então nesse dia 22 nós conseguimos fazer essa visita na cidade. Que maravilha, Padre Paulo. Estando aqui com você, a gente pode então refletir sobre essa dimensão, a segunda dimensão da missão, que é a chamada dimensão paradigmática, que reflete sobre aquilo que é a natureza própria, né, da igreja. O que é que isso pode significar para a gente, Padre Paulo? É a essência da igreja. A igreja, ela é missão. Ela só existe porque ela vai ao encontro. Ela precisa ir ao encontro. Que bonito. Quando a igreja ela não se motiva, não motiva o seu povo a fazer missão, ela está deixando de ser, né, fazer a sua missão própria, viver a sua essência. Então a igreja é missionária. Por quê? Nasceu de Jesus. Jesus teve o seu conteúdo também de programação. Com certeza. E o enfoque maior foi no paradigmático. Né? Ele começou sozinho, mas sozinho não é comunidade. Mas ele começou a missão sozinho. Ele viu pescadores, ele chamou pescadores. Então ele foi ao encontro, missão. Ele é um missionário do Pai, foi enviado por Deus. Então ele parte em missão. Ele chama, estes o seguem, começa a formar a comunidade. A igreja está ali com Jesus. Não a igreja ainda instituída, que vai acontecer lá, tu és Pedro, e em ti eu edifico a minha igreja e dá a chave para Pedro. Pedro foi o primeiro presidente, sucedendo Jesus Cristo, né? Sim. Na igreja, comparando aí com associações, vamos dizer assim. Mas até chegar nesse ponto, foi só missão. Jesus que via e chamava, ia ao encontro e chamava. Chamou pescadores, chamou Mateus, seu xará, antes Levi, cobrador de impostos, tirou do mundo o pecado. No grupo de Jesus e discípulos e missionários, que daí passavam a seguir Jesus, tinha mulheres que outros rabinos não tinham. Né? Exatamente. Então ele chamou mulheres que o seguiam. O capítulo 8 de Lucas narra isso para nós, bem no comecinho do capítulo 8. Inclusive cita o nome de algumas mulheres e outras que seguiam Jesus. Seguiam por quê? Fruto da missão. Ele ia ao encontro. Ele acolhia os que vinham e chamava para seguir. A igreja precisa continuar fazendo isso. Nós somos paradigmática, porque segue o paradigma, o modelo, o jeito de ser de Jesus. Bonito, Padre Paulo. E se ela deixar de ser missão, ela perde o seu sentido de ser, né? E a igreja já nasceu, assim não, como você colocou, como instituição, mas ela já nasce missão. Nossa missão. Ela já nasce missão, ela é missão em si mesma, né? E o bonito também, quando você coloca isso, faz a gente pensar assim, na questão da essência da igreja como não um local físico, mas ela está em cada pessoa, no seu modo de ser, de tratar uns aos outros, nas relações entre pastorais e movimentos, na convivência como comunidade. É sempre um desafio, né, Padre Paulo? Temos dificuldades nos relacionamentos, às vezes temos atritos, mas a gente não pode esquecer essa dimensão paradigmática. Ali eu tenho que ser missão, lá naquele momento, né? No grupo de Jesus era assim? Sim. Um queria o lugar à direita, outro à esquerda, né? Um negou, outro até traiu. Mas como que Jesus tratou tudo isso? Quem quer ser o maior, seja o servidor. Então, aquele que parte para o caminho do serviço na igreja, viver a missão, este supera todo e qualquer desafio que surge. Porque onde pessoas estão reunidas,
vêm os desafios porque pensamos diferentes, né? Temos projetos diferentes, ideias diferentes, que bom. O que faz da unidade? Servir, né? Ter objetivos em comum. E isso a gente consegue por meio da missão. A missão, ela nos inquieta, quase que nos obriga a ter objetivos, né? Objetivos em comum como comunidade, como igreja. Então Jesus, edificando a sua igreja missionária, nesse caminho de ir ao encontro, e onde passava chamava pessoas, e esse movimento foi crescendo, chegou um momento que ele instituiu. Então ele criou uma instituição. Tu és Pedro, edifico a minha igreja. Mas para quê? Para continuar esse projeto de missão. Então a igreja ela tem essas duas constituições, né? Ela é carisma, missão e instituição. Nós não podemos perder esse lado institucional que é o lado de Pedro. Exato. Da segurança. É a sua doutrina, a sua firmeza. Mas ela precisa desse outro lado sair. Aí nós lembramos os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Vamos, né, celebramos agora nesses últimos dias, né? Dia 29, nós celebramos São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. E as duas dimensões, né? As duas dimensões. Um representa a instituição, Pedro. Não quer dizer que ele não foi missionário, ele foi aos pagãos, claro, né, aos judeus. Né? Paulo representa para nós a missão. Paulo não parou. Não. Paulo fundou uma comunidade, Paulo foi fundar outra, né? Então essa é a igreja. Se a gente focar muito no lado instituição, esquecer o lado missão, nós estamos atrofiando a igreja. Não pode. Paradigmaticamente, a igreja ela é missão. Ela nasceu missão e ela vive porque ela é missão. Porque ela vai ao encontro. Que bonito, Padre Paulo. A gente está refletindo sobre, hoje aqui no Diálogos.fé, a gente está refletindo sobre um dos pilares da evangelização proposto pela nossa igreja, né, Padre Paulo? A gente acabou de cantar o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. Nosso enfoque aqui está sendo justamente no pilar da missão. E há uma terceira dimensão missionária, proposta inclusive pelo Papa Francisco, né, que é a dimensão existencial. E o Papa Francisco lembra que a nossa vida ela é missão. Eu acho isso muito bonito e muito desafiador ao mesmo tempo, porque ele convida a gente pensar na própria existência da gente. Eu sou missão, né? Viver é uma missão, né, Padre Paulo? Viver é uma missão. É uma missão com os seus desafios diários. Desafios que nos levam a alegrias. Às vezes o dia não foi cheio de alegria, mas nós cumprimos aquele dia, né, de missão, nossa missão naquele dia. Então a missão tem essa dimensão existencial. Ir ao encontro do outro, isso nos enriquece como pessoa. Inclusive, quem em certos momentos da vida se isola um pouco, pode ser que não esteja muito bem existencialmente. Né? O sentido da vida vai se ofuscando, a pessoa procura algum isolamento. Ir ao encontro do outro nos enriquece como ser humano. Encontrar com o outro, com o diferente, faz com que eu tenha a possibilidade de partilhar minha vida, meus dons e me enriquecer com os dons que o outro tem. Né? Corremos o risco de, no mundo que vivemos hoje em dia, onde se acentua muito o individualismo, cada um resolve as suas coisas, corremos o risco de cair nesse isolamento. Mesmo em meio a uma multidão, nós podemos estar numa multidão, mas cada um vivendo o seu mundo, no seu celular, né? E isso, ele vai ferindo a dimensão existencial da pessoa, né? E é melhor, é importante, necessário a gente ter essa abertura para o outro, né? Então a missão nos leva a isso também. Além de ser essencial na vida da igreja, ela é importantíssima na vida pessoal nossa. Então ela tem essa dimensão existencial, né? Que bonito, Padre Paulo. Nós já estamos, gente, chegando ao final. O bate-papo está muito legal, né? Mas o nosso tempo está chegando ao fim. E a gente gostaria que nesse primeiro encontro nosso,
ficasse gravado aí no seu coração essa dimensão importantíssima para nós como cristãos, para nós como igreja e também para a nossa vida pessoal. Lembrando essa dimensão, essas 3 dimensões da missão. Precisa haver uma programação, digamos assim, porque precisa haver uma perspectiva, né? A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Mas também precisamos ter essa consciência de que estamos dentro daquilo que é da nossa própria natureza, né? E temos um modelo de missionário que é o próprio Jesus Cristo, né? E por fim, também essa dimensão existencial. Então, nesse sentido, fica o apelo também para você que é cristão, e se você fica esse convite para você ser um missionário, né? Para você participar da vida da sua comunidade, da sua igreja. Talvez você já tenha até recebido algum convite, né? Para ser um ministro, ser um catequista, para estar atuando, onde você estiver atuando, dentro da vida da igreja, você está vivendo essa dimensão missionária, né, Padre Paulo, da nossa igreja. Essa dimensão que já recebemos no batismo, né? O batismo. O batismo nos torna missionários, nos chama a missão. Claro que a maioria de nós recebeu a graça batismal, ainda criancinha, né? Graças a Deus, porque tem todos os outros efeitos do batismo, né? Nos torna herdeiros da graça. E aí, com o auxílio dos pais e padrinhos, fomos educados na fé. E dentro desse processo de educação na fé, nós precisamos aprender que, pelo batismo, automaticamente a gente assume a dimensão missionária, né? E a grande missão nossa, olha aí, né, de cristãos, levar a boa nova. Foi o que Jesus fez. Boa nova é a tradução literal da palavra evangelho. Evangelho, boa nova, ou boas notícias. O povo na época de Jesus estava imerso a más notícias. Era uma exploração danada, meu. E agora? Vai continuando, faz parte. Aqui a missão, é a vida, é o dia a dia. Meu cachorro latiu. Você pode caminhar aí que nós vamos daqui a pouquinho encerrar. Tá, depois vai editar, daí, né? Então, Jesus, ele trouxe Pode continuar. a boa nova. Evangelho, boa nova, boas notícias. O povo estava sofrendo só com más notícias na época, era muita exploração do Império Romano, um sacrifício danado. Ele trouxe boas notícias, ele mostrou um caminho. Então o que é levar a boa nova? Levar boas notícias, mostrar que temos caminhos na vida, temos saída. A palavra de Deus nos aponta a saída. Isso que é levar a boa nova. Levar boas notícias, fazer boas notícias. Que Jesus, além de levar, ele fazia boas notícias, ele fazia boas obras. Então o missionário é esse, aquele que faz boas obras, ele propaga as boas obras. Muito bem, Padre Paulo, muito obrigado. E, como eu disse no início, não poderíamos ter começado melhor, não é? Começando aqui com o nosso grande missionário, grande pastor, grande padre aqui da Diocese de Guarapuava. Então nós vamos finalizar, e antes de nós, e para nós finalizarmos bem, e antes da gente cantar, né, vamos finalizar cantando novamente aquela música, que fala justamente desses pilares da evangelização. Gostaria que o Padre Paulo nos desse a bênção para o nosso programa e também desse a bênção para todos aqueles que estão em contato conosco, as famílias, enfim, quem e de onde estiver, que estiver em contato conosco, que receba essa bênção. Por gentileza, Padre Paulo. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, Diálogos.fé. Vamos pedir que Deus abençoe essa iniciativa, que por meio desse instrumento, a boa nova, boas notícias, estejam sendo levadas a tantos corações, né, a tantos ambientes. A bênção chegue aos patrocinadores, aos colaboradores, e desta forma estão também evangelizando. Inclusive, se você quiser ser um colaborador, faça contato aí com o Mateus, nosso amigo missionário. Então, Deus abençoe a cada um de nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar. Vamos cantar. Não dá para construir a nossa casa, não há como formar o nosso lar, sem um pilar, a palavra de
até sábado que vem, se Deus quiser. Diálogos.fé